Salve, salve, juventude, firmeza total? Então, continuamos estudando aqui um pouco mais sobre eletroquímica. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre auto-oxirredução e sobre pilhas também. Beleza? Então, no caso da auto-oxirredução, o que seria? Se a gente relembrar, né, a oxirredução é quando a gente tem elementos, oxirredução é quando a gente tem elementos que variam a sua carga, né, o seu NOx, quando você compara no reagente e no produto, né? E no caso da auto-oxirredução, é o mesmo elemento que acaba tanto sofrendo oxidação quanto sofrendo redução. Por exemplo, aqui a gente tem a reação do gás cloro com o hidróxido de sódio, né? Perceba aqui que o gás cloro, né, como ele é uma substância simples, tem NOx zero. Aí, os produtos formados são o cloreto de sódio, né, o clorato de sódio e a água. Beleza? Então, os átomos de cloro que se transformam em cloreto, ó, estão sofrendo uma redução, com seu NOx variando aqui de 0 para -1, né? E os átomos de cloro que estão se transformando em clorato aqui, né? Eles sofrem uma oxidação, pois varia o seu NOx de 0 para +5, então ele aumenta, né? Sendo assim, se você quiser fazer o balanceamento, né? Obviamente você inverteria os coeficientes aqui nos produtos, né? Onde você tem um produto em que o cloro vai ter sofrido redução e outro produto que o cloro vai ter sofrido oxidação. Não daria para você inverter os balanceamentos aqui no caso dos reagentes, porque o mesmo reagente acaba se transformando em um produto que sofreu redução em um outro que sofreu oxidação. Então, essa é a chamada auto-oxirredução, quando você tem apenas um elemento sofrendo oxidação e redução ao mesmo tempo. Beleza? Falando um pouco sobre as pilhas agora, né? Então, as pilhas, elas são dispositivos que promovem a conversão de energia. No caso, energia química em energia elétrica. Beleza? Então, isso vai ocorrer através das reações de oxirredução que ocorrem dentro desses dispositivos das pilhas, né? Então, as pilhas, elas vão ser sempre frutos de um processo espontâneo de troca de elétrons entre reagentes que estão envolvidos em uma célula eletrolítica, né? Então, sempre que você tiver uma reação de uma pilha acontecendo, ela vai acontecer naturalmente, quer você queira, quer não, né? Por isso, se você acabar guardando pilhas por muito tempo, elas vão acabar perdendo um pouco da sua capacidade, né? Elas vão acabar se descarregando justamente porque é um processo espontâneo, né? De descarga dessas pilhas. Mesma coisa para a bateria do seu celular, né? É mais fácil de notar ele ainda, né? Porque se você, por exemplo, carregar seu celular até o 100%, deixa lá ele guardado, e aí, depois de uma semana, vai mexer lá. Você vai perceber que a bateria não vai estar mais no 100%, apesar de você não ter utilizado esse celular durante uma semana, né? Isso ocorre pelo processo espontâneo de descarregamento da pilha, né? Então, o primeiro cientista que inventou uma pilha é o Alessandro Volta. Até por isso, a gente tem a diferença de potencial, né? Tida na unidade volt, né? Em homenagem a ele. Então, ele era um físico italiano, trabalhava lá na Universidade de Pávia, né? E em 1800 ele inventou a primeira pilha, que era constituída por chapa de prata e zinco separadas por discos de feltro embebidos em água salgada. Beleza? E aí o Napoleão convidou ele para ir morar na França, né? Para se tornar professor da Universidade de Paris e continuar os seus estudos sobre eletroquímica. Beleza? E aí, depois ele viu que ele poderia trocar essas chapas de prata, que era um metal mais nobre, mais caro, né, por chapas de cobre, e que a pilha continuava funcionando e entregando uma diferença de potencial muito parecida, né? Então ele, após ele fazer a primeira pilha com chapas de prata e de zinco, ele resolveu trocar para as de cobre, porque o cobre era um pouco mais barato, né? E aí, então, ele ia intercalando, né? Chapas aqui de zinco, feltro, chapa de cobre. Feltro, chapa de zinco, feltro, chapa de cobre. Então, esse feltro, embebido ali em água salgada, né?
ou depois ele adaptou para o ácido sulfúrico aqui, né? Era o que possibilitava, então, a condução de corrente elétrica de uma chapa para a outra, né? Como os elétrons eles não sabem nadar, eles precisam de alguém que faça essa condução. E daí os íons que estavam aqui contidos no feltro embebido é o que fazia o carregamento desses elétrons da espécie que oxidava para a espécie que reduzia, né? No caso aqui, os elétrons iam do zinco para o cobre, né? O zinco oxida mais facilmente do que o cobre, então os elétrons iam nesse sentido aqui sempre, né? Do zinco para o cobre. Por isso era uma pilha, né, de chapas e discos de feltro, por isso ficou esse nome para esse dispositivo elétrico. Beleza? Academicamente, ali a gente tem a pilha de Daniell, né, com uma representação mais clara do que acontece, para a gente entender individualmente ali como que acontece a reação de oxirredução, né? A diferença da pilha de Daniell aqui para a pilha do Alessandro Volta é que o Daniell ele separou apenas um eletrodo de cada elemento, né, de cada metal. No caso do Volta, ele colocou várias chapas de zinco e de cobre juntas, né? E o Daniell não, ele quis estudar individualmente como ocorria essa reação, o que acontecia, qual era o potencial gerado por ela, né? E aí também tinha aqui um vaso poroso que permitia que a troca de íons entre as soluções que estavam uma com o eletrodo de zinco, outra com o eletrodo de cobre. Beleza? E aí ele chamou isso de ponte salina, né? Então, numa pilha, a gente sempre vai ter o ânodo, que vai ser o eletrodo negativo da pilha, e é o que possui o elemento que vai sofrer oxidação. Beleza? E o cátodo é o eletrodo da pilha, que é o polo positivo, e ele sempre vai conter o elemento que sofre redução. Beleza? Então, para você não esquecer mais, macetezinho do Red Cat. Beleza? Aqui em cima do cátodo, vou escrever redução. Então, lembra do Red Cat. Vou colocar aqui em vermelho também. Beleza? Red Cat, quem sofre redução, sempre está no cátodo. E aí, quem oxida, sempre está no ânodo. Beleza? Muito bem. Ah, professor, mas como que eu vou saber quem oxida e quem reduz? Isso a gente pode ter uma ideia pela tabela dada pelo potencial padrão de redução. Beleza? Pode ser também potencial padrão de oxidação, né? Seria a quantidade de volts ali gerados pela reação. No caso, essas reações aqui, ó, a gente está com o potencial padrão de redução, não, perdão, aqui é o potencial de oxidação, né? Porque se a gente observar, a reação está ocorrendo aqui com o elemento perdendo elétrons. Como que a gente identifica isso? Identifica pelo posicionamento dos elétrons aqui. Se os elétrons estão à direita da flecha, né, ou seja, nos produtos, significa que os reagentes aqui estão perdendo elétrons. Quem perde elétron, oxida. Beleza? Então, no caso desse potencial padrão aqui, é o potencial padrão de oxidação. Beleza? Então, você olha lá, se o elétron está no produto, significa que a reação é de oxidação. Se o elétron está no reagente, significa que a reação é de redução. E aí a gente vai ver. Se o elétron está no produto, quanto maior for o potencial aqui, né, quanto mais positivo ele for, mais facilmente o elemento vai oxidar. Então, a gente observa que o lítio, ó, ele oxida com facilidade. Ó, o cálcio também, ó, ele vai liberar aqui, né, 2,87 volts de diferença de potencial quando sofre a sua oxidação. Então, ele tende a oxidar facilmente. Já, por exemplo, o cobre,
ele não vai oxidar de maneira espontânea, ele vai ter um potencial padrão negativo aqui, né? Sendo assim, ele naturalmente não vai querer oxidar, e sim, ele vai preferir reduzir, né? Se o potencial padrão de oxidação dele é negativo, então significa que ele prefere reduzir do que oxidar. Se o potencial padrão de oxidação dele é positivo, então a gente percebe que ele prefere oxidar do que reduzir, né? Então, essas medidas aí, elas são padronizadas, né? Concentração ali de 1 mol por quilo das substâncias que estão tendo seu potencial de oxidação ou redução avaliado, né? Pressão de 1 bar e temperatura de 25 graus Celsius, né? Isso é para a gente ter uma ideia teórica de qual vai ser o potencial padrão que a pilha vai gerar. Beleza? A pilha, na verdade, ela deveria ser constituída como a pilha de Daniel ali, né? Por apenas um eletrodo que vai oxidar e outro eletrodo que vai reduzir, né? E aí o eletrólito, né, que vai ser onde que vai haver a condução de corrente elétrica, pode ser líquido, sólido ou pastoso, mas sempre haver um condutor iônico, né? E aí, conectando aqui os eletrodos, a gente vai ter uma corrente elétrica fluindo pelo circuito. Então, esse seria o padrão para a pilha. E, na verdade, o que a gente observou aqui até na primeira pilha que o Volta fez, na verdade, ela é uma bateria, né? Porque ela é constituída por vários eletrodos que vão sofrer oxidação e vários eletrodos que vão sofrer redução. Então, quando a gente tem uma sequência de pilhas aí ligadas, né, em série, então a gente tem, na verdade, uma bateria. Então, a pilha aqui do Volta, na verdade, era uma bateria. A definição de pilha, né, pela terminologia acadêmica, é quando você só tem um eletrodo que oxida e outro eletrodo que reduz. Beleza? Então, só para a gente fazer um exemplo aqui, antes de avaliar ela melhor, para aplicar um pouco os potenciais padrão aqui de oxidação e redução, na verdade eu vou para o Word ali, que vai ficar mais fácil. Então vamos pegar e montar uma pilha aqui. Vou pegar uma pilha de cálcio e prata. Beleza? Então, tem que compartilhar aqui a tela inteira, senão vocês não vão ver o que eu estou fazendo, né? Muito bem. Então, vamos lá para o Word. Então, vamos fazer aqui, primeiramente, uma pilha de cálcio e prata. Beleza? Então, vou copiar as reações ali deles, né? Então, reação do cálcio aqui. Cálcio, virando cálcio mais 2 elétrons. Vai ter um potencial padrão tabelado ali, né? 2,87 volts. Beleza? E aí eu vou pegar o da prata também, né? Prata virando prata mais um elétron, menos 0,80 volts. E aqui o potencial padrão dela é menos 0,80 volts. Beleza? Então, sempre que a gente estiver avaliando aqui, ó, a pilha, como você tiver um elemento aqui com NOx zero, significa que ele vai estar no estado sólido, né? Se ele for um metal. Beleza? Então, como o cálcio aqui ele vai ter o NOx zero, e ele é um metal, sei que o estado dele é sólido. Quando ele estiver ionizado, aí o estado dele vai ser o aquoso, sempre aqui nas pilhas. Beleza? Então, aqui a gente tem prata, como é a prata zero, né? Sólida. E aqui a prata mais aquosa. Beleza? Então, perceba que
para a pilha funcionar, um elemento vai ter que sofrer oxidação, outro elemento vai ter que sofrer redução. Mas ambas as equações aqui que a gente pegou com os potenciais padrão são reações de oxidação. Não dá para ocorrer duas reações de oxidação e nenhuma de redução. Para ocorrer uma oxidação, alguém vai ter que reduzir. E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar o que tem o menor potencial e vai inverter a reação, né? Então, no caso aqui, o menor potencial é o da prata, que é menos 0,80, é menor do que mais 2,87. Então, a gente vai inverter aqui a reação da prata, beleza? Aqui a gente vai ter prata mais um elétron, virando e desvirando, prata 0, sólida, e aí, consequentemente, como a gente inverteu a reação, a gente inverte o sinal do potencial, beleza? Então, se ele precisava receber 0,8 volts aqui para oxidar, a redução dele é espontânea e gera 0,8 volts, beleza? Então, agora, ó, essa reação aqui é uma reação de redução. Como que a gente sabe que ela é uma reação de redução? Porque o elétron está no reagente. Beleza? Eu esqueci de colocar o aquoso aqui, né, para o Ag+. Beleza? Então, essa é uma reação de redução. Lembra do red cat? Redução sempre ocorre no cátodo. E o cátodo é o polo positivo da pilha. Beleza? É o polo que vai atrair os elétrons, né? Para que a redução ocorra nele, né? Então, essa daqui também é chamada de semi-reação, né? De redução. Sempre vai ocorrer no cátodo, que é o polo positivo. Beleza? E aí, no caso do cálcio, como a gente já inverteu o outro, o cálcio a gente só vai copiar. Beleza? Essa daqui é a semi-reação de oxidação, porque o elétron está no produto. Esse aqui é o ânodo. Então, ela vai ocorrer no ânodo sempre, né? De oxidação. No caso da pilha, é o polo negativo. Beleza? Para a gente conseguir fechar a nossa pilha, a gente vai precisar somar para obter a reação global. Beleza? Mas para a gente obter a reação global, a gente precisa ter um número de elétrons igual, né? O elemento que está oxidando tem que perder a mesma quantidade de elétrons que o elemento que está reduzindo está ganhando, né? Então, aqui o cálcio está perdendo 2 elétrons e a prata está ganhando 2 elétrons. Então, a gente vai multiplicar toda essa primeira semi-reação aqui por 2. 2Ag+, mais 2 elétrons, virando 2Ag0 sólido, né? Mas o potencial padrão aqui a gente não multiplica, né? Porque ele é para uma concentração padrão, né? De 1 mol por quilo, e aqui a gente só está fazendo o balanceamento para os elétrons perdidos serem iguais aos elétrons recebidos aqui, né? Pelo cara que reduziu. Então, os elétrons perdidos pelo que oxidou tem que ser igual aos que foram recebidos pelo que reduziu. Beleza? Então, não multiplica o potencial padrão quando você estiver fazendo o balanceamento das reações. Aí, a gente sempre vai ter que cortar os elétrons, né? Corta aqui também. E a gente soma quem está no reagente, ó. 2Ag+ aquoso, mais Ca sólido, virando Ca+2 aquoso e 2Ag sólido. Beleza? E aí, o potencial da pilha vai ser a soma dos potenciais padrão das semi-reações de oxidação e de redução. Então, aqui ficaria 2,87 mais 0,8
Isso vai dar 3,67 volts. Beleza? E aí, aqui a gente tem a equação global da pilha. Tranquilo, pessoal? Então, assim que a gente faz essa avaliação, você vai ganhar lá 2 semi-reações. Se elas forem as duas de oxidação ou as duas de redução, você inverte a que tem o menor potencial para sempre ter uma reação de redução e outra de oxidação, né? Redução sempre no cátodo, polo positivo, oxidação no ânodo, polo negativo. Beleza? Então, como a gente vê aqui, ó, se for fazer essa representação da pilha, né? Então, o material de um dos eletrodos vai se oxidar espontaneamente, né? No caso aqui, ó, se a gente avaliar os potenciais aqui do cobre e do zinco, ó, então, zinco aqui, ó. Esse é o potencial de redução do zinco, né? Então, o potencial de redução do zinco é negativo, então ele prefere oxidar. E o outro elemento ali da pilha de Daniel é o cobre, ó. Potencial de redução do cobre, elétron está no reagente, né? É positivo. Então, o cobre gosta de reduzir. E o zinco gosta de oxidar. Então, quem vai oxidar, perdendo elétrons, é o zinco. Quem vai reduzir, recebendo elétrons, é o cobre. Então, os elétrons estão saindo aqui do zinco, né, que está oxidando, perdendo elétrons, estão indo para o cobre, que está reduzindo, recebendo elétrons. Beleza? Então, o sentido dos elétrons sempre ajuda também a gente a saber quem está oxidando e quem está reduzindo, né? Sempre os elétrons saem de quem oxida e vão para quem reduz. Beleza? Então, a gente sabe aqui que o zinco é o ânodo, né? Está sofrendo oxidação, polo negativo. E o cobre é o cátodo, que vai estar sofrendo redução, e é o polo positivo. Beleza? Sempre no cátodo da pilha, a gente vai ter deposição, então ele vai aumentar a sua massa, né? Por quê? O cobre mais 2 que estava aqui em solução vai se transformar em cobre zero, né? Pela reação de redução. Com isso, se transformando em cobre zero, ele fica sólido e se deposita aqui sobre a chapa de cobre. Então, os cobres mais 2 que estavam aqui em solução vão se transformando em cobre zero e aumentando o tamanho da chapa aqui. Já no zinco vai acontecer o contrário, vai acontecer a corrosão da chapa de zinco. Por quê? O zinco ele vai estar saindo de zinco zero e virando zinco mais 2, que está aqui na solução. Então, ele vai estar corroendo o zinco zero, que é o da chapa metálica, se transformando em zinco mais 2, que está aqui na solução. Beleza? E aí, a ponte salina vai servir para manter esse circuito fechado. Então, a pilha não funciona se não tiver a ponte salina também, né? E ajudando a manter o equilíbrio entre os cátions e ânions aqui que vão fazer o carregamento desses elétrons da solução, né? Então, por exemplo, aqui do lado direito, né, no lado do zinco, a gente vai estar com excesso de cátion, zinco mais 2, e falta de ânion, né? No caso, o ânion sulfato aqui. Então, a gente precisa que ânions passem para cá, né? E cátions passem para o lado de lá. Porque do lado da esquerda aqui, a gente está com cátions cobre em falta, porque eles estão se transformando em cobre zero, que se deposita aqui sobre a placa de cobre. E a gente vai estar, então, consequentemente, com ânion sulfato aqui sobrando, porque tem pouco cátion, né? Então, o ideal é que os ânions vão para o lado direito, aqui onde a gente tem vários cátions e poucos ânions, né? E que os cátions vão para o lado esquerdo, onde a gente tem vários ânions e poucos cátions para manter esse equilíbrio e fazer a pilha funcionar corretamente. Beleza? Então, o ânodo que sofre oxidação sempre vai ter corrosão, o cátion que sofre redução sempre vai ter deposição aqui, aumentando a sua massa, né? E o cátodo vai aumentar a massa e o ânodo vai diminuir a sua massa. Beleza? Tranquilo? Para fechar nossa aula aqui, então, ó, só a representação das pilhas, ó. Uma das representações é dessa maneira, né, que você faz o desenho completo lá, mostrando
da onde que os elétrons estão saindo, para onde que eles estão indo, a ponte salina, quais os íons envolvidos ali, né? Quem é o cátodo, quem é o ânodo, beleza, tudo bonitinho. Essa é a representação mais completa de uma pilha. A pilha também pode ser representada, como a gente viu ali, né? Só pela equação global, pelas semi-reações do cátodo e do ânodo, né? Então, aqui a gente também pode saber que é uma pilha que está rolando, né? Por um elemento estar oxidando e o outro estar reduzindo, beleza? E a outra maneira de se representar é assim, né? Essas duas barrinhas aqui representam a ponte salina. De um lado, do lado esquerdo, a gente sempre vai ter a semi-reação de oxidação, né? Então, aqui zinco virando zinco mais 2, né? Do lado direito, a de redução, cobre mais 2 virando cobre 0, né? Então, a gente sempre vai ter aqui o polo negativo na esquerda, o polo positivo na direita, né? Os elétrons sempre saindo aqui da semi-reação da esquerda para a da direita. Beleza? E aí é outra forma de a gente representar. Então, sempre que tiver aqui esses dois tracinhos representando a ponte salina, à esquerda é o que está acontecendo no ânodo, né? A oxidação, zinco virando zinco mais 2, e à direita, o que está acontecendo no cátodo, cobre mais 2 virando cobre. Beleza? Principais pilhas aqui, então. Pilha de Leclanché, que é aquela conhecida que a gente utiliza em dispositivos aí, como controle remoto, né? Relógio, relógio de parede, né? Por exemplo. Ela vai ser formada, então, por cloreto de zinco, cloreto de amônio, água e amido aqui na pasta externa, né? Então, como a pasta externa, ela vai estar conectada aqui o polo negativo da pilha, é o ânodo, né? Onde a gente vai ter a oxidação do zinco, né? E a pasta interna, óxido de manganês, cloreto de amônio de novo, água, grafite aqui para conduzir a corrente elétrica, né? E amido também. Então, na pasta interna, que está conectada ao polo positivo, a gente vai ter a redução do manganês. Uma pilha de Leclanché, o zinco oxida e o manganês reduz, e assim eles possibilitam a geração de corrente elétrica para o funcionamento de um dispositivo. Beleza? Aquela bateria redondinha, né? Muito comum aí também relógios de pulso, né? Outros dispositivos menores. Então, a gente vai ter no ânodo, né, reação anódica, zinco sólido virando óxido de zinco, então o zinco vai estar oxidando, né, e óxido de mercúrio virando mercúrio líquido aqui, né, então o mercúrio vai estar reduzindo na pilha redondinha, beleza? Bateria de níquel-cádmio, aquela bateria antiga de celular, né, cádmio vai sofrer oxidação, perde elétrons aqui, e o níquel na forma de óxido de níquel, se transforma em hidróxido de níquel, né? Sofrendo, então, aqui uma redução, recebendo esses dois elétrons. Para finalizar a nossa aula, a pilha de íon lítio, né? A bateria de íon lítio que recebeu o prêmio Nobel no ano passado de Química, né? Funciona da seguinte maneira, né? Essa é a bateria mais comum aí dos nossos celulares, né? Então, ela vai ter aqui uma chapinha de cobre, né? Para conduzir a corrente elétrica, né? E no polo negativo, e no polo positivo ela vai ter uma chapinha de alumínio para conduzir a corrente elétrica também. E aí o que vai acontecer, né? Então a gente vai ter aqui o lítio ligado aqui com uma estrutura de grafeno aqui, né? Formado só por carbonos, né? Ligado ao lítio. E aí o processo natural de descarga da pilha vai favorecer o lítio, que está ligado aqui ao carbono, a se oxidar, né? Então, o lítio vai se oxidar e aí, como ele está no polo negativo aqui, ele está se oxidando, virando lítio mais, aí ele vai ali para o polo positivo, onde ele vai sofrer a redução, e essa redução vai ocorrer quando ele se ligar aqui com o óxido de cobalto 4, beleza? E aí ele pode receber o elétron que ele perdeu novamente. Então, os elétrons aqui vão sair do lítio, né? Se ligar aqui ao cobre, que vai conduzir esse elétron, né? Pelo fiozinho.
para o outro polo, aí o lítio que oxidou aqui, virou lítio mais, vai para o outro lado também, né? E aí para sofrer a sua redução, né? Ligando-se aqui ao dióxido de cobalto, beleza? Óxido de cobalto 4, perdão, né? Belezinha, pessoal? É muito intrigante que ocorreu nesse prêmio Nobel, né? Porque essa bateria foi desenvolvida há uns 30 anos, né? Mas agora, como a utilização dos dispositivos eletrônicos impactou muito, né, no modo de vida da sociedade, esse prêmio Nobel veio só agora, depois de tanto tempo, para esses cientistas que fizeram uma descoberta que impactou tanto na sociedade que a gente vive hoje em dia. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre as pilhas. Nos vemos nas próximas aulas aí. Abração, até mais.